aconteceu? Chegamos em mais uma edição do Talks Evolução. E tem histórias que não começam apenas de uma escolha profissional. Começam de um chamado, com a certeza de que alguns lugares não fazem apenas parte da nossa trajetória. Eles passam a fazer parte da nossa vida, da nossa essência como um todo. No Talks Evolução de hoje, nós vamos conhecer a história de uma pessoa que construiu uma caminhada linda dentro do Colégio de Evolução. São 23 anos dedicado com cuidado, desenvolvimento e com propósito. Uma trajetória que começou em sala de aula, passou por muitos aprendizados e hoje segue inspirando novos caminhos como coordenadora pedagógica. É com muita alegria que eu recebo hoje aqui a Franciele Francelino Ferreira. Fran, seja muito bem-vinda ao Talks Evolução. Muito obrigada. Fran, que alegria ter você aqui com a gente nesse segundo episódio do Talks Evolução. Antes de falar da tua trajetória profissional, pessoal, eu queria começar do lugar mais importante, que é o coração. O que representa o Colégio Evolução para você? O que representa o Colégio Evolução para mim, eu acho que é metade da minha história de vida. 23 anos aqui dentro, uma menina cheia de sonhos quando eu comecei, que ganhou oportunidade, alguém naquele momento confiou e que representa para mim, é parte essencial da minha vida, é a minha segunda família. Maravilha. Fran, para que todo mundo possa conhecer você um pouquinho mais de perto, conta pra gente um pouquinho da tua história. Quem é a Fran, além da função? Fala um pouco da sua vida, da sua família, das suas raízes e o que foi que você construiu, como que você construiu quem você é hoje? A Fran é a neta do seu Jaime e da dona Teresa, é a filha do Nelson e da Ivete, é a esposa do Paulinho e é a mãe da Lívia, de 19 anos, e do Luca, de 7. A Fran é uma menina que nasceu no interior de Orleans e desde muito nova já ajudava os seus pais na roça, né? A cuidar do dia da casa, já desde os seus 5, 6 anos de idade. Então, desde sempre ajudava os meus pais, porque nós tínhamos bastante dificuldade para manter o pão na mesa todos os dias. E a Fran foi uma menina que sempre buscou força para poder ajudar os meus pais nessa missão, né? Para cuidar dos meus irmãos. Nós somos em 5 filhos. Eu sou a mais velha, então automaticamente eu já tinha essa corresponsabilidade, né? De cuidar deles também. E acredito que a minha história, a minha trajetória, ela foi desenhada por Jesus Cristo, porque eu olho e eu só tenho gratidão. Eu tenho uma família abençoada, eu tenho um marido maravilhoso que me apoia, que me incentiva, que me ajuda. Eu tenho uma filha linda que está estudando letras para o meu orgulho na UFSC. Eu tenho um filho que foi um anjo na minha vida, que Jesus me mandou ele como um presente. Eu só tenho a agradecer. A Fran é a junção disso, de tudo que eu precisei ser na infância, né? Para tudo que eu busco sempre como ponto de melhoria até hoje. Não tem como não te ouvir falar assim com tanto amor da família, dessa trajetória toda, e não te fazer uma pergunta alinhada a isso. Quais os valores que vêm da família, que tu carrega no dia a dia, que tu leva para o ensinar, para a sala de aula e que tu passa isso diariamente através das tuas ações? Primeiro, eu acho que o amor. Eu penso que o amor ele é a base de tudo. Nós não tínhamos condições financeiras quando eu era criança, mas eu tinha um pudim de leite que a minha mãe fazia com muito carinho, com muito amor. Eu tinha a preocupação do meu pai, eu tinha as brincadeiras, o dia a dia com os meus irmãos. Por mais que fosse numa vertente mais de cuidado, de responsabilidade, mas nós tivemos muito amor, sabe? O caráter,
eu acredito que ser uma pessoa do bem, sabe? Acho que sempre foi esse o grande ensinamento dos meus pais, o grande ensinamento do meu mestre Jesus, o grande ensinamento das pessoas com quem eu convivi. Por mais que a gente tenha tentações, provações, fazer o bem e acolher as pessoas com amor sempre é o melhor caminho. Ô Fran, e você sente que, de alguma forma, a educação foi um propósito que foi sendo levado ao longo da tua caminhada? Com certeza, Bena. Os meus pais, como eu falei, mesmo sem as condições financeiras de quando eu era criança, eles sempre me incentivaram muito nessa questão de estudar. Meu pai sempre teve esse... Me emociona porque sou uma dor do meu pai, porque o sonho dele sempre era estudar. E ele disse que como ele tinha que trabalhar na roça quando ele era criança, e ele também era um dos filhos mais velhos, ele só pôde estudar até a 4ª série. Então ele trazia muito isso, que como ele não pôde estudar, ele faria isso pelos filhos dele. E meu pai sempre me incentivou, não só a mim, mas a todos os meus irmãos. E eu lembro que ele, quando nós viemos de Orleans para morar aqui em São Ludgero, o sonho de vida do meu pai era ser caminhoneiro. E ele começou numa empresa aqui de São Ludgero. Ele ficou muitos anos nessa empresa. E quando a gente conseguiu ter um poder aquisitivo, digamos assim, um pouquinho melhor, meu pai me proporcionou um curso de computação. Isso há, meu Deus, né? 30 e alguns anos atrás. E eu ia sozinha para Tubarão de ônibus. Então nós morávamos nas Três Divisas, que é um município aqui de São Ludgero. Eu vinha de bicicleta, pegava o ônibus no antigo Bar do Jaque, que era aqui de São Ludgero, né? E eu ia todo sábado. Então, assim, essa questão da importância da educação sempre foi muito forte. Fui muito incentivada pelos meus pais. E eu sempre gostei muito, assim, de estudar também. Que bom. Ô Fran, como é que foi o encontro da Fran com o Colégio Evolução? Como que você chegou aqui? E o que você lembra desse começo aqui no colégio? Eu era uma menina de 20 anos, Bena, que tinha acabado de se formar no magistério. Eu já estava casada e eu trabalhava numa empresa aqui de São Ludgero com portas, janelas, no beneficiamento, né? Só que a minha menina dos olhos sempre foi. Quando eu fiz os meus estágios de magistério, eu sempre quis muito aquela energia, aquele sistema envolvente, aquele contato com as crianças. Então sempre foi para mim, desde sempre isso, essa minha vontade. Mas eu tinha me casado, eu tinha as demandas de aluguel, conta de água, luz e tudo demais que a gente sabe que faz parte. Então eu tinha que ajudar o meu marido. Então eu tinha que trabalhar onde dava. Então eu trabalhava na Cruzeiro, que é a empresa, se eu posso falar o nome, me orgulha muito, porque eles me abriram as portas quando eu precisava. E a minha vizinha, a Lu, minha comadre, minha amiga amada de toda uma vida, ela trabalhava aqui no colégio. E ela sabia que eu queria muito trabalhar com educação. Então ela chegou e disse assim: ô Fran, lá no Evolução abriu uma vaga para secretária pedagógica. Te interessa? Claro, né? Tá numa escola, claro que eu queria. Aí ela disse: tá, então tu prepara o teu currículo que amanhã, que daí quando estiver pronto eu levo. No outro dia, a Lu chega e diz: ah, Fran, já contrataram uma menina, já ocuparam a vaga, mas daqui o teu currículo que eu levo, quem sabe surge uma nova oportunidade, tu entra lá. Aí eu desanimei. Assim, quer saber? Deixa, eu vou trabalhar lá onde eu tô mesmo, tá tudo bem, eu vou continuar lá. E eu tinha desistido da ideia. E nisso eu saía para trabalhar, eu começava às 13h, então meu marido começava mais tarde que eu, na HF Team. E ele assim, quer saber? Eu tinha feito o currículo, tudo bonitinho. Ele saiu antes de casa, pegou a bicicletinha dele e ele veio aqui no colégio, sem eu saber, e entregou o currículo para Márcia. Então, quando eu cheguei em casa às 9 da noite, ele disse: eu levei lá,
Mesmo que eles não te chamem, mas pelo menos eu tentei. Tudo bem, agradeci, mas nunca passaria pela minha cabeça. Porque eles já tinham contratado outra moça pra cá, né? Na outra semana, a Lu chega. Fran, a menina saiu. Opa, Jesus agindo na minha vida, né? Eu peguei o telefone da minha vizinha, da Vera, uma pessoa muito querida que fez parte da minha vida, a Vera e o baixinho. E eu perguntei, Vera, eu posso usar o teu telefone? Porque eu não tinha telefone. Ela disse, claro que pode. Eu fui lá e eu liguei aqui para o colégio e eu conversei com a Maria Marlene, que hoje é a nossa vereadora. Ela era a coordenadora pedagógica na época e ela me deu. E daí eu disse para ela que eu tinha mandado um currículo, que eu tinha muita vontade de trabalhar e tal. Ela me agradeceu, disse que eles estavam verificando os currículos enviados e que qualquer coisa ela me ligaria. Beleza. No outro dia de manhã, o telefone da Vera tocou e ela me chamou, Fran, tem gente aqui que quer falar contigo. E era a Di, que eu não conhecia na época, né? Eu sabia que ela era dona do Evolução, antigo Chapeuzinho Vermelho, mas eu não sabia quem, de vista só, né? E ela perguntou se como eu estava de tempo e se eu tinha disponibilidade para vir até aqui, que ela queria me conhecer. Tremia, igual uma vara verde, de cima e embaixo, assim, claro que eu tenho, mesmo que eu não tivesse, eu vou aí de qualquer jeito. Então eu peguei, me arrumei rápido e vim correndo, porque eu não tinha carro, não tinha bicicleta, né? E eu vim o mais rápido que eu pude. Quando eu cheguei aqui, a sala da coordenação da Secretaria Pedagógica e direção era tudo ali junto, onde hoje é só o setor financeiro e a direção. Então a Maria Marlene conversou comigo, depois nós fomos conversar com a Di. Quando eu entrei na sala dela, a primeira coisa que eu olho na minha frente, assim, muito nervosa, né? Eu olhei, a Di estava com um colar muito lindo e tinha uma cruz de pedras azuis. Eu assim, isso é sinal de Deus. Isso é sinal de Deus, azul é minha cor favorita e tem uma cruz de Jesus no peito dela e eu pedia para aquela cruz, Senhor Jesus, me ajuda. E a Di fez a entrevista comigo, perguntou por que eu estava ali, qual era o motivo de eu ter ligado. E eu expliquei que eu tinha feito magistério, que o meu sonho era trabalhar em escola, estar junto em sala de aula. E aí elas fizeram outras perguntas referentes ali à entrevista, né? E aí ela disse que elas iam conversar novamente, que era só uma entrevista mesmo, que estava tudo certo. E eu saí, né? Saí, fui para minha casa pedindo a Jesus que me desse essa oportunidade. Quando eu cheguei em casa, não deu tempo de eu chegar em casa, o telefone da Vera tocou de novo, que era para eu vir, para eu acertar se realmente eu quisesse trabalhar aqui. Que legal. Que história bonita, né? E quando você entrou no colégio, você imaginava que construiria uma história tão duradoura e tão significativa até aqui? Não sei se eu imaginava, mas eu queria muito, sabe? Porque o colégio, desde sempre, desde a sua fundação no Chapeuzinho Vermelho, eu ia levar a Cissa no Menino Deus, que era do lado do Chapeuzinho Vermelho, e eu sempre olhava aquelas crianças de uniforme vermelhinho, sabe? Que elas entravam no antigo prédio onde era o Chapeuzinho Vermelho. Eu lembro disso. Eu lembro muito. Eu deixava a Cissa no Menino Deus, depois eu e a Ciane íamos para o colégio estadual onde nós estudávamos, e eu sempre passava ali, eu sempre olhava e vinha uma Kombi com as crianças que desciam ali. Então aquilo, quando eu queria muito, sabe? Me dedicar a fazer o meu melhor para que eu conseguisse. Eu tinha uma amiga, a Tati Nils, a Tati, a ruiva da minha vida, e eu digo que ela é a ruiva da minha vida, que ela já trabalhava aqui. Então a Tati tinha uma história de muita dedicação e eu achava lindo, sabe? Porque ela falava que com um brilho daqui, né? Com um brilho nos olhos, com uma emoção, com um pertencimento tão grande. E eu sempre me inspirei nela, eu disse que eu queria ser assim também, desde sempre. Ô Fran, teve algum momento, ainda no início, em que você sentiu no coração, é aqui que eu quero, é aqui que eu vou sempre estar? Eu acho que desde o começo. A Di sempre foi uma pessoa que ela sempre pensou num todo, sabe? Ela tinha os colaboradores, hoje a gente chama de elenco, né? Mas ela sempre se preocupava com todo mundo. E quando eu comecei a trabalhar aqui no Evolução, eu tinha
feito o financiamento da casa própria na Caixa Econômica Federal. E eu e meu marido, nós tínhamos só nossa casa, assim, pagando, né? E a Di sempre, assim, nos incentivou, sempre nos apoiou, sempre buscou saber como a gente estava. E ela não se importava e não se importa com o que as pessoas têm. Então, assim, o dia que, entre muitas outras situações, sabe? Mas o dia que de repente aparece a Di, ela tinha uma caminhonete prata e ela parou na frente da minha casa, né? Eu falei assim, meu Deus, pode ser eu vim tomar um café contigo. Então, aquele dia, assim, uma das vezes, tá? Que eu senti isso no meu coração, mas que eu queria estar aqui. Porque eu acredito que esse valor, sabe? Esse dedicar-se, como a Di sempre faz, como ela sempre fez. Eu me via como uma simples secretária pedagógica que estava começando, só que a Di, ela tinha um olhar diferente, sabe? Ela tinha um olhar de cuidado, ela tinha um olhar de saber como eu estava, de se preocupar comigo, com aquela menina de 22, 23 anos lá de trás, sabe? Então, para mim era uma honra. Um olhar de verdadeiro líder, né? Exatamente, como ela sempre foi. Maravilha. Né? Ô, Fran, você ficou 15 anos como titular do primeiro ano, que é uma fase tão especial da infância, né? E também da vida escolar deles. O que esse tempo representou para ti? Ai, eu digo que eu já trabalhei em todas as fontes e vertentes aqui do colégio, né? Da secretaria pedagógica eu fui assumir da biblioteca eu assumi, aí graças a Jesus nesse período, com incentivo do colégio também, eu comecei a fazer letras. Fazendo letras eu recebi a oportunidade de trabalho em sala de aula no período da manhã, junto com os alunos de Fundamental 2. Então eu já tinha começado na biblioteca e eu dava algumas aulas de língua portuguesa, que também sempre foi, né, o amor da minha vida, português e inglês. Então o que acontecia? Eu trabalhava na biblioteca, dava aulas de reforço na biblioteca e também tinha aulas normais com os alunos do Fundamental 2 com língua portuguesa. Depois de um tempo, a minha amiga ruiva, Tati, infelizmente ela teve um problema nas cordas vocais e ela precisou se afastar de sala de aula e ela era a professora titular do primeiro ano. Eu tinha me formado, tinha já, né, trabalhado de manhã, já tinha um pouquinho de experiência, tinha feito o meu magistério que me deu muita bagagem, sabe? E a Di veio com essa história, sabe? A Serraninha veio e me desafiou. Ela assim, Fran, tem uma proposta para ti, assim, quero saber se tu aceita. Na hora me deu muito medo, porque eu seria a professora titular do primeiro ano, muita responsabilidade, né? Mas eu aceitei. A Tati me ajudou muito. A Tati me ensinou tudo e muito mais, sabe? Ela me apoia até hoje, até ano passado, vou dizer assim, quando eu estava em sala de aula ainda. Ela é o amor da minha vida, ela sabe disso. E a Márcia chegou para mim e disse que eu não podia perder a oportunidade. E que eu tinha que assumir, porque ela sabia que eu ia dar conta e que ia dar certo, que ia ser o, né? O jeitão Marciane de encurralar. O jeitão Tiane de ser, né? De te desafiar e de acreditar no teu potencial. Exato. Né? De não duvidar que tu realmente consegue. Ô, Fran, e o que o primeiro ano ensina para quem está do outro lado? A professora que está ali à frente. Ai, Bena, agora a gente vai falar de uma coisa que mexe muito comigo. Eu sabia que eu ia chorar. Porque falar do primeiro ano para mim é falar de muito amor. Eu amo todos que estão aqui. Eu amo a turma do terceirão que foram meus, entendeu? Já 3 turmas já saíram que foram meus alunos no primeiro ano. E eu tenho o mesmo amor. Eles me ensinaram essa questão de um amor sem medida e sem pretensão, sabe? Simplesmente de amar e de entregar os bilhetinhos, as cartinhas, eu tenho tudo guardado, tá? Isso lá em casa, às vezes, até um ponto assim de a gente não discutir, porque meu marido não tem essa pegada de discussão, mas eu tenho 11 caixas de cartinhas que eu recebia de quando eu estava no primeiro ano e que eu não jogo fora. Eu não consigo jogar fora. Então, volta e meia, eu revisito, eu vou lá, abro as minhas caixas, eu lembro de alunos que infelizmente não estão mais conosco,
sabe? Eu vejo alunos que hoje trazem os seus filhos para cá, que eu dei aula para os filhos dos meus alunos, Meu sabe? Deus. Então assim, esses anos todos me ensinou que amor é a base de tudo. E quais as memórias que mais te marcaram nesse período? Tenho muitas memórias. Mas a que mais me marcou, deixa eu pensar. Tenho muitas memórias. Mas foi de um aluno que, quando ele estava no primeiro ano comigo, o pai biológico não era presente. A mãe, uma figura, meu Deus, maravilhosa. O tempo inteiro presente, comprometida. E só que o menino tinha 6 anos na época e o pai não era presente, o pai biológico. A mãe encontrou um novo companheiro que fazia parte da vida dela. E um dia, ensinando o nome desse menino com letra cursiva, que eles tinham que escrever, quando eu entreguei o crachá para ele, ele disse assim: mas o meu nome não é esse aqui. Esse sobrenome não é meu. O meu sobrenome é esse. E ele trouxe o sobrenome do padrasto, como sendo o pai dele. E eu não consegui que ele escrevesse o sobrenome do pai biológico. Então eu chamei o pai, o padrasto e a mãe. E o padrasto, ele disse assim: se ele quer ser meu filho, ele vai ser o meu filho. E daí, depois daquele dia, ele assim, o pai, tu pode fazer um crachá novo com o meu nome para ele? E daí eu fiquei meio assim, né? Porque a gente tem lei para seguir, né, Bena? E daí a Di disse: pode fazer. E eu fiz um novo crachá. Esse menino começou a assinar com o sobrenome do padrasto. E o pai biológico, para que abrisse mão da paternidade, para que esse padrasto pudesse registrá-lo, ele cobrou, ele vendeu a paternidade dele para o padrasto. Só que o padrasto foi muito mais pai, sabe? E quando aquele menino começou a escrever o nome dele com o sobrenome do padrasto, ele era outra criança. E aquela família para mim foi assim dos meus exemplos, assim, sabe, que o amor que o padrasto tinha por ele era verdadeiro. As fotos que eu acompanhava, os vídeos que eu acompanhava, o padrasto vinha trazê-lo e ele tinha realmente amor de pai, sabe? Entre muitas outras situações, meu Deus, foram muitas histórias que guardo no meu coração. Assunto forte que não tem como não emocionar, né? Não. Fran, tu que acompanhou muitos começos, muitas mãos aprendendo a escrever, muitos olhares descobrindo o mundo, o que isso deixa dentro de ti? Alegria. Eu acho que não existe nada mais gratificante do que tu apresentar para uma criança. Eu vou chorar de novo. Tu apresentar para uma criança algo que ela não sabe ainda e acompanhar esse processo, esse desenvolvimento. E sabe aquela alegria no olho da criança quando ela conseguiu fazer? Aquilo que era muito difícil. Alguns, né, pegam com muita facilidade, já é nato, coordenação motora fina, já consegue desenvolver com maior habilidade. E tem outros que não, que a gente precisa ter esse tempo maior, esse cuidado maior, essa compreensão de que a criança não é igual, que ela precisa do tempo dela, que ela vai aprender no tempo dela, sabe? E eu acho que o momento que, no final do ano, para mim sempre foi muito sofrido, porque é um misto de sentimentos. Eu fico feliz, orgulhosa que todos saem lendo e escrevendo na cursiva, sabe? E é um processo mágico que tu apresenta para eles, mas tu não precisa fazer mais nada. Tu tá ali só para apresentar, o resto é com eles, sabe? Eles vão, eles descobrem sozinhos, eles te acolhem no teu ensinamento, porque a Fran sempre foi de letra cursiva e tem que ser o traçado correto, sabe? Isso sempre foi meu, desde a Paula Ruth, minha querida professora falecida, que Jesus a tenha num bom lugar porque ela é merecedora. Mas de me cobrar traçado cursivo? Não, mas esse aí tá horroroso. Que isso, guria? Tu quer ser professora desse jeito? Ela falava, sabe? Então, eu trouxe muito dela comigo isso de cobrar com amor, mas o que era certo. Então, assim, quando eles vinham com dificuldade no traçado, nós tivemos um menino, o Gabriel. O Gabriel, ele era da sala da minha filha,
quando eu alfabetizei minha filha, meu filho também, com a glória de Deus. O Gabriel era um menino que ele tinha uma série de problemas, sabe? Neurológicos, problemas de motricidade. Só que os pais são ainda pessoas de uma luz extraordinária, que nunca desistiram desse menino. O Gabriel ficou comigo durante 2 anos. No primeiro ano normal, ele não conseguiu se alfabetizar, mas eu tinha no meu coração aquela certeza, cara, mas ele precisa de mais tempo. Eu disse assim, não manda ele para o 2º ano, não manda, porque ele precisa ainda ter mais tempo aqui. E a mãe e o pai, meu Deus, foram muito compreensivos, acolheram a ideia, deixaram ele no 1º ano de novo. E quando eu comecei a perceber assim os primeiros resultados satisfatórios dele no 2º ano, de 1º ano, para mim foi a minha maior vitória. Teve um dia que isso me marcou muito também, as sílabas, né? K, co, cu, ca. E eu fui apresentar para eles de uma maneira didática, sem, né? Quando chegou na vez do Gabriel ler, ele assim, não, eu não vou ler isso. Isso é um palavrão, eu não posso ler isso. Aí eu expliquei para ele, né, que depende da forma como a gente pensa na palavra, que ali a Pro não estava pensando como um palavrão. Falei sobre as palavras que precisam dessa sílaba para serem formadas e tal. E quando ele começou a ler o banco do C, que ele não conseguia ler nada, que ele leu uma coluna inteira. Bem, naquele dia foi... Meu Deus, hoje ele não está mais conosco, ele mora com Jesus, em virtude dos vários desafios de saúde que ele tinha, mas ele vive eternamente no meu coração, porque ele era um anjo enviado por Deus para estar aqui. Desculpa o choro. Fran, participar da vida de crianças nessa fase, eu diria que é meio que como participar de um plantio de algo muito especial. Tu também sente isso no teu coração? Meu Deus, muito. Muito. Eu acho que quando a criança tá até os 7, 8 anos é onde tu vai plantar a bagagem que ela vai levar para o resto da vida. Eu acredito muito nisso, existem estudos comprovando isso, né? A criança, ela é o que ela recebe, ela dá o que ela recebe e ela distribui em comportamentos, em resultados o que ela recebe. Então, quando as crianças estão no 1º ano, é uma fase muito gostosa. Pode brincar com eles e rolar na grama, tu pode cobrar deles o que é responsabilidade, porque mesmo sendo tão pequenos, mas eles já precisam ter essa noção de que eles têm a responsabilidade, os direitos e os deveres também, né? Eu penso dessa forma. Ô Fran, uma coisa muito bonita na tua trajetória é que ela não foi feita só de permanência. Foi uma caminhada de crescimento, ou seja, você viveu cursos, treinamentos, atualizações, processos de preparação e desenvolvimento ao longo de 23 anos. Sim. Como que o Colégio Evolução contribuiu para essa expansão, tanto profissional quanto pessoal? Contribuiu, né, Bena? Contribuiu e muito. Para minha primeira faculdade eu tive muito apoio, muito incentivo. Depois, eu tinha letras, né? Português e inglês. Depois, para assumir o 1º ano, eu não me sentia preparada com letras, eu tinha que ter pedagogia. Por mais que eu tivesse o meu magistério, que me dava essa formação, essa propriedade para trabalhar com educação infantil e ensino fundamental 1, mas eu me sentia muito no dever. Eu tinha que fazer uma pedagogia, porque eu precisava. E como eu encontrava desafios com alunos que precisavam muito mais da minha atenção, eu já emendei os 2. Eu fazia faculdade e eu fazia pós na educação inclusiva ao mesmo tempo. Então, assim, no começo foi muito incentivo do colégio, tive muito apoio da minha família, principalmente, do meu marido, que levava a minha filha na minha faculdade para amamentar, porque ele que ficava com ela. Então, quando ela era bem bebezinha, eu precisava completar, né? Ele levava ela. Então, às vezes ele me esperava para terminar, ou às vezes ele vinha para casa e me esperava em casa. E a minha filha sempre foi o
Meu Deus do céu, os meus filhos, a minha família, né? Sempre foi meu porto seguro para tudo, sim. De que forma que o colégio ajudou você a enxergar capacidades que talvez nem tu soubesse que tinha? Até hoje, né, amigo? É? Meu Deus, até hoje, porque assim, ó, o ser humano em si, ele tem a propensão a se acomodar, né? Sim. Eu tava na biblioteca, tava tudo muito bom, tudo muito certo. Lia muito, adorava aquele espaço, era, meu Deus, né? Depois veio o desafio, né? Será que eu posso? E a dona Sinira só dizia assim, ó, eu não estaria te sugerindo se eu não acreditasse que tu fosse capaz. Depois para assumir aulas de inglês, depois para assumir aulas de língua portuguesa, do ensino médio. Meu forte sempre foi criança, né? Mas um período que eu trabalhei de manhã com o ensino médio, com o Fundamental 2, para mim foi, meu Deus, foi uma experiência muito boa. Tenho provas até hoje guardadas dos alunos de inglês, pedindo teacher, please help me, que eles colocavam na prova, sabe? Então, se eu guardo até hoje essas provas comigo, foi uma... E sempre foi nessa parte, assim, de sempre me desafiar, me tirar da zona de conforto, sabe? Nunca de uma forma pressionada, mas sempre acreditando, sabe? Que dava certo, que era, vamos lá, vamos tentar. E se não der certo também tá tudo bem. A gente, né? É um processo. Dá um passo para trás, volta, começa de novo e faz dar certo. Fran, na tua visão, o que existe de diferente quando uma instituição realmente acredita no desenvolvimento das pessoas que fazem parte dela? Cara, eu vou te dizer que eu estou no colégio há 23 anos. Eu tive pouquíssima interação com outras escolas, tá? O meu mundo é a evolução. O meu mundo é isso aqui. O meu mundo é o que eu vivo, é o que eu acredito, é o que Jesus me ensina. E eu acredito muito no pensar nas pessoas. Não só um negócio, sabe? Uma missão, um propósito maior, uma visão diferente, sabe? Compreendo. Hoje você está como coordenadora pedagógica aqui do colégio. E quando tu olha para trás, o que é que tu sente ao perceber que tudo foi construído até aqui? Com aquilo tudo que tu vê que foi construído até aqui? Cara, como eu te disse, eu sempre tive muita vontade. Eu achava muito lindo, né? Desde o começo. O Chapeuzinho Vermelho, depois o colégio. E sempre que eu ouvia falar de colégio evolução, pela Tati, que é a minha amigona do coração, eu sempre tive muito assim essa vontade, né? Entrei, tá? Comecei, queria ser a melhor secretária pedagógica que o colégio já teve. Se consegui ou não, não sei, sabe? Queria ser a melhor bibliotecária. Depois eu queria ser a melhor professora de língua portuguesa. Eu queria ser aquela professora que eu gostaria de ser. Sabe, essa sempre foi a minha máxima. Eu quero ser para os meus alunos a professora que eu gostaria de ter, sabe? E vou te dizer que o ano passado, quando eu recebi o convite da Marci e da Di para assumir a coordenação, de pronto momento eu disse que não, porque eu tinha meu primeiro ano, que né, eu gostaria de, sempre gostei de me dedicar ao máximo ao que eu estava fazendo, e que professor não trabalha só na escola, né? Professor trabalha em casa. Quando chega na escola tem que estar tudo pronto, né? Não chega aqui e começa do nada, já tem que vir com planejamento, já tem que estar pronto para os alunos. E a Di e a Marci sempre me pedindo, me convidando, dizendo que elas queriam que eu fizesse parte. Então eu pensei muito, pensei no colégio como um todo, que eu estaria contribuindo não só no primeiro ano, né? Mas que a minha vontade seria ajudar a todos os meus ex-alunos até o terceirão, né? E eu gostei muito, mas eu tomei a decisão, eu trouxe a proposta de que para que eu pudesse me dedicar à coordenação, seria importante que tivesse alguém que pudesse se dedicar totalmente ao primeiro ano, porque é uma turma que necessita de uma doação, tem que ter, sabe? Então eu não gostaria de sair
sem a certeza de que os meus, que eu digo que são Estariam bem meus, assistidos. meus alunos do primeiro ano, eles estariam bem assistidos. Falando em primeiro ano, o que daquela Fran lá do primeiro ano continua vivo hoje na Fran coordenadora pedagógica? O amor pelos meus alunos. Eu sofro... Ai, vou chorar de novo, Bena, ó. Eu sofro quando algum aluno sai daqui, sabe? Pelos seus motivos pessoais. Mas eles são meus, eles são os meus periquitinhos. Então, assim, estar de manhã aqui, quando eu vejo eles descendo do ônibus, ou eles vindo de bicicleta, ou os pais trazendo, eles são sempre aqueles meus. Não importa se eles já estão maiores que eu, sabe? Mas são sempre os meus. Eu lembro, se tu me perguntar de qualquer aluno, até o terceirão, conta uma coisa sobre tal fulano, eu vou saber te contar. Eu vou te trazer alguma coisa que aconteceu no primeiro ano e que eu lembro, sabe? Que eu acho que é a base, é o amor, sabe? É isso. E quais aprendizados dessa época de primeiro ano que você tem hoje que te fazem desempenhar melhor o teu trabalho como coordenadora? A individualidade de cada criança. Entender que a criança não é um mini adulto, sabe? Não são adultos em miniaturas que vão entender tudo da mesma forma, que vão te entregar tudo igual. É enxergar com essa individualidade. E tu acredita que liderar dentro de uma escola é também acolher, servir e desenvolver pessoas? Com toda certeza. Qualquer lugar que a gente for, Bena, quando nós somos bem acolhidos, metade dos nossos problemas se resolvem, né? Porque às vezes a gente sai de casa com uma preocupação muito grande, tu chega num lugar onde tu não recebe nenhum bom dia adequado, poxa, né? Eu acho que isso pesa mais. E quando tu acolhe, quando tu vê uma família que realmente precisa de um conforto, de um alento, que já tem às vezes algum desafio com o filho, né? E quando tu recebe um julgamento, isso fica mais pesado. Agora, quando tu chega num lugar onde tu pensa que a pessoa que está te recebendo, ela entende, ou pelo menos ela é um pouco empática com a tua situação, acho que faz toda a diferença. Fran, depois de 23 anos de história e trabalhos dedicados, eu quero te fazer uma pergunta muito especial. O que o Colégio Evolução representa na tua vida? É a minha história. Eu passei a ser a Fran do Evolução, sabe? É a minha história. E que lugar da tua história esse colégio representa no teu coração? Metade da minha vida o colégio representa. É a minha história profissional é Colégio Evolução. E o que faz você e o colégio terem esse vínculo tão forte? Alinhamento de propósito. Eu acho que já misturou, não sei se eu penso como os propósitos do colégio ou se o colégio tem os mesmos propósitos do que eu penso. Eu acho que unificou. Fran, tem lugares que parecem fazer parte do nosso destino, da nossa missão, da nossa construção. Você sente que a história do Evolução caminham juntas nesse sentido? Com certeza. A minha vida foi uma evolução. Aquela menininha que trabalhava na roça junto com os pais, que levava café enrolado numa trouxinha para minha mãe, que cuidava da minha irmã bebezinha com 6 anos de idade, sabe? Uma menina de 6 anos cuidando de um bebê, sabe? Então eu acredito que desde o princípio. Hoje na coordenação, você acompanha muitos alunos, famílias e todo o movimento pedagógico do colégio. O que você mais deseja que cada família sinta ao confiar os seus alunos no Colégio Evolução? Que nós estamos no mesmo time, não como adversários, sabe? Que quando não importa o valor aquisitivo, não importa, o que importa é o aluno vestir o uniforme do colégio, todos são importantes. Quais experiências vocês buscam construir aqui todos os dias? Esse atendimento humanizado e individualizado. E sempre agir pelo certo, Bena. Sabe? Seguindo os princípios de uma pessoa de bem. Não pensando em oprimir, não pensando em humilhar, não pensando em desprezar. Dentro dessa linha, o que está por trás de cada decisão pedagógica? Olhar o aluno não como... Aqui no colégio nós conhecemos todos pelo nome.
de entrada, todo mundo. Então eles são seres individuais, eles não são números. E o que significa na prática desenvolver o aluno de forma integral? Prepará-los para a vida. Não pensar só no conteúdo de sala de aula, no material didático. Pensar numa inteligência socioemocional. Pensar em ferramentas para quando eles forem adultos, eles saberem lidar com perdas e frustrações. Que vai ter momentos na vida de adultos que eles vão lidar com coisas que eles não esperavam. E essa forma de dar ferramentas para o mundo emocional que a gente precisa muito hoje, né? Eu acho que é uma das principais assim, formas. Preparar o aluno para a vida, preparar ele para quando ele for um adulto, enfrentar os seus desafios. E depois de tudo que tu viveu até aqui, qual o legado que tu acha que está construindo dentro do colégio? Eu sempre peço que eu seja a presença de Jesus na vida das pessoas. E não importa se eu não entender, porque às vezes acontecem situações que são desagradáveis, que a gente não esperava, que a gente não é compreendido do jeito que gostaria, mas eu sempre peço que todas as pessoas que se achegarem a mim, que elas sintam a presença de Jesus. Se você pudesse resumir a sua caminhada no Colégio Evolução em uma mensagem, o que tu diria? Uma mensagem? Tudo. Oportunidade, que te tiram da zona de conforto, pessoas que acreditam no teu potencial, força de vontade, amor ao que tu faz. Fran, ouvir a tua história é lembrar que a educação de verdade é feita de presença, de constância, de cuidado, de propósito e de amor principalmente, né? A tua trajetória mostra que crescer juntos com uma instituição é também ajudar a construir tudo aquilo que ela representa. Obrigado por compartilhar conosco essa história tão maravilhosa, tão incrível e tão inspiradora. Que você possa continuar nesse caminho, inspirando cada vez mais, fazendo a diferença na vida das crianças e das famílias e realmente cumprindo o teu propósito que Jesus colocou no teu coração. Muito obrigada, que venham mais 23 anos, né? Até o próximo Talk.